Boa noite, amados irmãos. Eu estou aqui no seminário gravando a pregação, que logo você vai ouvir. Os irmãos do louvor também estarão aqui gravando para você e eu adorarmos. Mas claro, estamos às nossas casas agora. Então se prepare, reúne todo mundo e vamos adorar ao Senhor nesta noite. Então, vamos lá. Boa noite, irmãos. Mais uma vez reunidos para louvar e engrandecer o nosso Deus essa noite. Venha conosco adorar a esse Deus vivo que está presente aqui conosco. Vamos iniciar nosso culto com uma oração, pedir a Deus para que Ele venha tirar tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa adoração aí. Oremos. Pai, como é bom estarmos juntos, como é bom podermos ser chamados Teus filhos e chamar o Rei dos Reis de Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor está presente aqui. Nós aqui gravando, Deus, cada irmão em sua casa, cada pessoa assistindo a esse culto, Deus, esteja abençoando as famílias, esteja nos livrando de todo mal, Deus. Obrigado, Pai, conforte o coração daquelas famílias que passam por algum problema, Deus, referente a tudo que está acontecendo no mundo, Deus, esteja com eles, esteja conosco também, Deus, cuide do seu povo. É o que pedimos e te agradecemos, Pai, aceite nossos louvores, em nome de Jesus aqui oramos, amém. Vamos iniciar nosso culto com a música em espírito e em verdade. Glória a Deus conosco. Espírito
Graça e paz. Eu sou o pastor Norival, sou um dos pastores da Igreja Batista Vida Nova, aqui no Jabaquara, juntamente com o pastor Wilson e o pastor José Arthur. Nós estamos gravando esse vídeo para fazer um pedido a você. Nós, devido à pandemia, devido a toda essa nova situação, estamos gravando vídeos e transmitindo no YouTube. E mesmo quando retornarmos aos cultos presenciais, vamos continuar com esse trabalho de divulgação no YouTube com os cultos ao vivo. Então, nós queremos pedir para vocês que têm recebido o nosso vídeo, que você compartilhe esse pedido com todas as pessoas possíveis. Vai aparecer aqui o link do nosso canal do YouTube. E qual é o nosso pedido? Se inscreva no nosso canal. Por que se inscrever no nosso canal? Porque nós queremos continuar com esse trabalho de transmitir a palavra de Deus que pregamos todos os domingos aqui na IBVN para todas as pessoas possíveis e inimagináveis à nossa mente humana. Nós queremos divulgar o ensino da palavra, o ensino da palavra verdadeira, o ensino da palavra literal. Uma pregação bíblica, uma pregação literal, baseada nos textos bíblicos, conforme Deus nos revelou. Então nós queremos pedir a você que, se você tem aprendido de Deus, se você tem sido alimentado espiritualmente através das pregações, que você continue ouvindo as pregações dessa forma, que você, se caso não fez, se inscreva no nosso canal, mas que também você compartilhe e peça para pessoas se inscreverem e começarem a acessar o nosso link, acessar as nossas pregações, os nossos cultos, para que também as outras pessoas que ainda não estão fazendo sejam alimentadas, sejam ensinadas da palavra de Deus, da pura e genuína palavra de Deus, através do ministério desta igreja, o ministério da igreja IBVN, Igreja Batista Vida Nova, aqui no Jabaquara, através de nossos pastores e outros irmãos que têm pregado aqui. Nós vamos, com o tempo, e nós pedimos a sua oração, nós vamos ampliar esse ministério, ampliar esse trabalho, através de estudos, conferências e tudo mais. Mas no momento são as pregações, são os cultos. Então orem por nós, para que Deus continue nos dirigindo, Deus continue nos usando, Deus continue nos capacitando para cada dia mais servi-lo para a honra e glória dele, através desse novo ministério que estamos iniciando. Então, meu amado irmão, você que tem recebido as nossas pregações, nos ajude, compartilhe, para que Deus continue sendo pregado para este mundo todo, genuinamente, verdadeiramente, através de sua palavra. E assim, que Deus continue nos abençoando. Vamos adorar o nosso Deus. Venha conosco, fique de pé na sua casa com a música Cada Dia. Senhor é para mim, nas tuas mãos, Jesus.
Pai, que a cada dia, Deus, nós possamos resplandecer a Tua luz, assim como cantamos. Não seja apenas uma música, Deus, mas que a gente possa resplandecer a Tua luz para esse mundo, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus, aqui oramos. Amém. Olá, queridos irmãos, eu sou o pastor Fábio Volpe, missionário de vocês aqui no Rio Grande do Sul. A nossa família mora na cidade de São Leopoldo há 2 anos e meio. Nós estamos trabalhando para plantar uma igreja nessa cidade. Com a pandemia, algumas coisas mudaram. Começamos a fazer cultos online para alcançar os nossos congregados, levando a palavra de Deus. Também temos alcançado outras pessoas que acessam a nossa página do Face. Nós também temos a oportunidade de alcançar as crianças. A minha esposa Joiana tem feito vídeos, aula para crianças e postado no YouTube, para que as igrejas, por exemplo, possam ter a oportunidade de ensinar suas crianças e para alcançarmos as crianças aqui na região. Nós também temos tido a oportunidade de conversar com os nossos congregados durante esse tempo através das mídias sociais e também de forma presencial. Nós já trouxemos pessoas aqui para casa, mantendo uma certa distância, mas procurando conversar com eles, animá-los e até ajudá-los em situações que eles têm precisado. Eu peço que vocês orem por eles, porque quando abrir novamente dessa situação, nós estamos orando para que eles possam retornar, continuar conosco e até conseguirmos mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos 10 congregados, sendo que 2 ainda não conhecem a Jesus. Nós também tivemos a oportunidade de visitar 15 famílias, levando cestas básicas e falando do amor de Deus, dando um cartãozinho dos nossos contatos da igreja, para que a gente possa manter contato com eles. Então eu peço que vocês orem que essa tenha sido uma oportunidade de alcançar mais famílias para Cristo. Eu peço também que vocês orem pela nossa saúde. Pela graça de Deus, a minha esposa está grávida. Foi uma gravidez planejada, nós estamos muito felizes, mas sabemos que acaba sendo de risco devido à pandemia. Então ore pela saúde dela, do bebê, ore pela saúde da nossa família, que nós possamos estar bem nesse período. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Deus tem utilizado cada um de vocês para o auxílio da obra missionária, por exemplo, aqui nesse campo. Vocês têm sido uma bênção para nós, através das suas orações, através das suas ofertas, através até dos contatos que às vezes vocês têm enviado para nós. Então eu louvo a Deus por vocês, Deus tem usado. E eu conclamo, continuem firmes, firmes na obra do Senhor, tanto aí em suas fronteiras como aqui, além fronteiras, para que Deus seja glorificado através até desse tempo difícil. Muito obrigado, meus queridos, obrigado pela grande ajuda e permaneçam firmes. Deus abençoe e continue orando por nós. Nós estamos orando por vocês. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Como você tem agido nesse momento? Você tem entrado no desespero que o mundo está tendo? Ou você tem confiado no nosso Deus? Rompendo em fé, louve a Deus conosco. Cada vez
aos pastores Wilson, Nori e José Arthur. Somos uma igreja cheia de gratidão aos nossos pastores. Um bom pastor é aquele que guia seu rebanho pelo melhor caminho, e é exatamente isso que vocês fazem todos os dias. Hoje é Dia do Pastor, e nós agradecemos a Deus pela vida e o ministério que vocês desempenham tão fielmente. Agradecemos por seus ensinamentos na Bíblia, pelas ações de amor e pelas palavras de correção também. Vocês são muito importantes para a nossa comunidade e uma bênção do Senhor em nossa vida. Que nosso grandioso Deus continue capacitando, protegendo e suprindo todas as necessidades dos nossos queridos pastores. Obrigado, pastores IBVN, por servirem a Igreja de Jesus com tanta dedicação e sacrifício. Esta igreja ama vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Números 6, 24 a 26. Assim diz o Senhor: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias 3:15. Senhor Deus, eu quero agradecer por esta oportunidade de comemorarmos, ó Deus, o Dia dos Pastores. E nós aqui queremos, ó Deus, entrar na Tua presença com ações de graça pela vida dos nossos pastores, Pastor Wilson e sua família, Pastor Norival e a sua família, Pastor José Arthur e sua família, ó Deus. Obrigado por estes homens a qual o Senhor tem nos dado para nos instruir na palavra. Ó Pai, eu quero interceder pela vida deles, que o Senhor os sustente no chamado a qual o Senhor designou. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor continue abrindo os olhos deles, ó Pai, para o ministério, o ensino da Tua palavra. Capacita-os, ó Deus, em nosso meio. Ajuda, Senhor Deus, eles a terem a visão do chamado a qual o Senhor os comissionou. Pedimos que o Senhor os guarde de todo mal, fazendo prosperar os seus caminhos, ó Deus, e o seu ministério entre nós. Como igreja, nós adoramos o Senhor e somos gratos pela vida de cada um, a qual tem nos abençoado aqui no Jabaquara. Em nome do Senhor Jesus, em que eu oro. Amém. Amados, depois de nós cantarmos ao Senhor, adorar ao Senhor, falar com Deus através de cânticos, de orações, vamos agora parar para ouvir Deus falando através da sua palavra. Neste mês de junho nós estamos vendo esta série no livro de Abacuque, que está intitulada como A Fé do Justo. Então nesta noite nós veremos que a fé do justo o leva a entender o plano do Senhor. O leva a entender o plano do Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias em Abacuque capítulo 2
E nós veremos, em primeiro lugar, que o justo entenderá o plano do Senhor quando estiver decidido a entender. Decidido a entender. Então acompanhe na sua Bíblia o capítulo 2, o versículo 1. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Então, você tem acompanhado essa pregação, esse estudo no livro de Abacuque. Você viu pela manhã que Abacuque ele faz muitos questionamentos. Ele conversa com Deus, pergunta para Deus, afirma que Deus é. Você viu na pregação da manhã. Então agora ele chega nesse ponto do livro dele, desse livro profético, onde ele, depois de ter questionado a Deus, depois de ter interrogado a Deus, querendo saber o que está de fato acontecendo naquela situação, onde o povo de Israel está prestes a ser conquistado pelo povo babilônico, ser escravizado pelo povo babilônico, e ele está vendo toda essa situação. Ele quer uma resposta, ele está procurando uma resposta de Deus. E é por isso que ele vai falar: eu vou me colocar na torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza. A torre de vigia, essa ideia da fortaleza, a torre de vigia, é exatamente aquela torre, aquela ideia daquela torre que nós vemos na imagem desta série. Não temos aquela imagem onde tem uma torre, você pode estar olhando agora na sua tela aí, tá vendo a imagem? Uma torre onde o vigia ficava lá em cima da torre, da muralha da cidade, da muralha do castelo, e ele ficava ali olhando, né? Ele ficava observando o que está acontecendo do lado de fora dos muros, do lado de fora da cidade, onde o inimigo poderia chegar. Então ele fica olhando, vigiando. É um guarda, na nossa linguagem moderna, é um guarda que está observando tudo o que está acontecendo. Se o inimigo vem de longe, ele já avista muito longe, é a ideia do atalaia, né? E aí ele vai avisar os guardas, vai avisar os comandantes, e aí o exército vai se preparar. Se vem um visitante, se vem um forasteiro, ele também visualiza e ele vai falar com as pessoas devidas se para permitir ou não a entrada desse visitante, a entrada desse forasteiro. Ou se vem o seu próprio exército, ou alguém do seu povo que ele percebe: eu conheço essa pessoa, pode deixar entrar. Então o vigia, ele vai estar observando o que está acontecendo ao redor. E aí Abacuque diz que vai estar nessa torre de vigia. Ele está, lógico, usando essa linguagem figurada para mostrar o quê? Que ele vai estar nesse lugar esperando, observando, atento à resposta de Deus. Ele quer saber qual é a resposta de Deus a todos os questionamentos que ele tem feito neste livro. Então ele fica ali, ele está à espera, ele está alerta, ele está pronto para ouvir Deus falar. E aí ele vai falar, né? E viajarei para ver o que Deus me dirá. E a resposta que eu terei à minha queixa. Então Abacuque está pronto para ouvir. Por isso que ele está decidido a entender a vontade do Senhor. Abacuque quer saber qual é a vontade de Deus. Abacuque quer saber qual é o plano do Senhor em tudo isso. Ele quer saber. Ele quer uma resposta para tudo que ele tem dito até aqui. Eu e você, meus amados, nós estamos com essa prontidão de Abacuque. Eu e você estamos com essa decisão que Abacuque tinha de entender a vontade de Deus. Nós realmente estamos com esse desejo, esse empenho, essa dedicação. Será que eu e você estamos nos colocando na torre de vigia, na muralha da nossa vida e prontos, observando-os, atentos, ligados, pronto para ouvir o que Deus tem para dizer? Qual é a resposta que Ele tem para mim, para você? Será que eu e você estamos questionando a Deus? Questionar a Deus em si não é errado.
Nós vemos aqui que Abacuque está questionando a Deus e não está sendo repreendido por Deus por causa deste questionamento. O questionamento só se torna um errado, só se torna pecado quando ele é uma reclamação, quando se torna uma murmuração. Mas muitas vezes nós precisamos realmente perguntar: Senhor, por quê? Para entender a vontade do Senhor, para entender o plano do Senhor. Nós precisamos, às vezes, sim. Precisamos entender até para caminhar certo, para tomar as decisões devidas e fazer a vontade de Deus em todo o plano que Ele tem para nós. Muitas vezes vamos lembrar que nem tudo Deus vai responder. Podemos fazer questionamentos, sim, com todo o respeito, com toda a reverência, como temos visto na vida de Abacuque, sabendo que Deus é soberano e nós somos os servos, tudo isso. Mas vamos entender que muitas vezes vamos questioná-lo e não teremos respostas. Isso é verdade. Não teremos. Porque tem coisas que Deus vai nos revelar e tem coisas que não. Mas, como eu e você estamos agindo? Estamos prontos a saber qual é o plano do Senhor? Nós estamos querendo entender o plano do Senhor? Nós estamos desejosos, decididos a isso? Quando você, hoje, nessa situação que vivemos, você está assistindo os vídeos, quando você senta na sua casa, ali no seu sofá, às 9 horas da manhã no domingo, ou às 6:30 no domingo à noite, ou durante a semana, se caso você acabou não vendo no domingo, quando você para, eu vou assistir o culto da IBVN. Quando você faz isso, você vai com esse coração desejoso, decidido, pronto para ouvir a vontade de Deus? Pronto para entender o plano do Senhor para a sua vida através da palavra? Você vai desta forma? Ou você vai como uma forma mecânica, uma forma corriqueira, uma forma acostumada? Simplesmente senta ali, liga lá e está tudo certo. Você ouve os louvores, até pode cantar junto, você ouve o pregador, e até pode falar: nossa, que boa mensagem dos pastores desta igreja e tudo, mas você vai com desejo: eu quero ouvir Deus através dos pastores, eu quero ouvir Deus através desse homem que Deus está usando para levar a palavra dele. Você vai com esse desejo? Porque senão você não vai, você não está como Abacuque, e agora Deus está falando para mim e para você que nós devemos ir assim, nós devemos estar com essa prontidão. Nós devemos dar com essa decisão: eu quero entender o plano de Deus para nossas vidas. E Deus, naquele tempo, Abacuque ainda está escrevendo a Bíblia, mas nós já temos a Bíblia escrita, já está aqui para nós. Então, através de uma pregação, vai ser o meio que Deus vai usar ao abrir a Bíblia, ao ler esse livro, ao ler essas palavras, explicar essas palavras. Vai ser a forma que Deus vai falar com você, é a forma que Deus vai te dar as respostas devidas aos seus questionamentos, para mostrar, para eu e você entendermos qual é o plano dele para nossas vidas. Então eu e você, quando pararmos para ouvir a mensagem, ou através desse vídeo, ou através de quando logo nós voltarmos a nos reunirmos, estando presencialmente aqui nesse seminário, ou quando você estiver indo à sua igreja presencialmente, você tem que estar com essa disposição, você tem que estar com essa decisão: eu quero ouvir o que Deus tem para me dizer nesta noite, ou nesse dia. Nós precisamos ter essa decisão. Então, meu amado, se você não tem essa decisão ainda, eu te aconselho: tenha essa decisão. Vamos lá, sejamos que nem Abacuque. Também não só desta forma, mas todas as vezes que você parar para ler a Bíblia, todas as vezes que você parar para costumeiramente, ou diariamente, cotidianamente, você parar para ler a Bíblia, você tem que ir com esse pensamento. E eu até digo, faça uma oração primeiro: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender os teus planos, eu quero saber o que o Senhor tem para me ensinar neste momento. Vá com essa decisão, vá com essa vontade. Faça que nem Abacuque, se coloque na torre e fique atento, fique alerto ao que Deus vai falar, ao que Deus vai ensinar, ao que Deus vai dizer, ao que Deus vai repreender. Eu e você precisamos estar alerta, porque nós queremos ter uma resposta à queixa que o Senhor tem para nós.
a que nós temos para nós com Deus. Se você tem perguntas para Deus, esteja atento. Claro que tem outras formas, uma conversa com os irmãos em Cristo, então esteja atento ao falar de Deus quando alguém começar a ensinar a palavra de Deus e tudo isso. Mas o ensino aqui para mim e para você é nós termos essa atitude de Abacuque. Estejamos decididos a entender o plano do Senhor para as nossas vidas. É isso que precisamos. Se você está me ouvindo, e Deus, Jesus Cristo, não é o Senhor da sua vida, ouça essas palavras. Você também tem que estar decidido. Você também tem que tomar essa decisão, esse compromisso, essa prontidão. Eu quero ler, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ler a palavra de Deus e eu quero entender qual é o plano do Senhor. Você tem. Se você quer conhecer quem é Deus, se você quer conhecer quem é Jesus, tenha essa decisão. Vá com essa decisão. Tome essa decisão para entender a vontade do Senhor. Em segundo lugar, o justo, ele entenderá o plano do Senhor quando estiver lendo a palavra. Lendo a palavra. Acompanhe na sua Bíblia os versículos 2 e o 3. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que o possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, Abacuque está ali. Ele está nessa disposição, está na decisão. Eu quero ouvir a resposta de Deus, a resposta que o Senhor tem para mim. E aí Deus vem trazer uma resposta. Deus vem trazer uma solução. E aí Deus fala para ele agora assim: olha, Abacuque, escreve a visão, grava sobre tábuas. Então, como eu disse, Abacuque é um profeta do Antigo Testamento e ele vai escrever a palavra de Deus pela inspiração divina, com essas revelações de Deus. Ele vai escrever esse livro naquela época, naquele tempo, em 600 a.C. E aí ali ele vai registrar. Ele obedece. Deus fala: escreve e grava. E Deus ainda dá essa ênfase, essa ênfase. Escreve até em tábuas. E a ideia de escrever numa tábua, vamos imaginar uma tábua na nossa frente, escrever nessa tábua, parece que ele fala assim: escreve até em letras grandes, porque até quem passar correndo vai ver e vai entender, vai conseguir ler. Eu pensei numa ideia de hoje. Então é como se fosse, você já deve ter viajado de carro pelas estradas e você vê aquele outdoor, né? Bem lá no morro, alguma coisa assim, ou na beira da estrada. O carro, de repente, está a 100 km por hora, uma grande velocidade, mas a placa é tão grande, o escrito é tão bem feito e grande, que você, mesmo passando a 100 km por hora, você consegue ler o que está escrito. Você consegue visualizar a mensagem que quer ser transmitida ali. É isso que Deus está falando. Então escreve para que todos que vão pegar esse escrito vai poder ler e entender. E aí Abacuque obedece essa ordem, e é por isso que hoje temos o livro de Abacuque em nossas mãos e podemos lê-lo. Podemos ver as respostas que Deus deu para Abacuque e que serviu para Abacuque, serviu para o povo de Israel, serviu para a igreja ali, a igreja primitiva com Jesus e os apóstolos e todos os outros, e serve para mim e para você hoje. Então Abacuque obedeceu a ordem do Senhor, porque Deus falou assim: você quer uma resposta, Abacuque? Então em primeiro lugar escreve, para que todos tenham acesso, para que todos vejam. E ele vai dar uma razão para isso. Por quê? Porque a visão ainda está para se cumprir. No tempo determinado, mas apressa-se para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Em outras palavras, Deus está falando: Abacuque, o que vai acontecer, a invasão do povo babilônico com Nabucodonosor, a conquista vai acontecer. Está chegando esse momento, é o que Deus está falando para Abacuque. Está chegando, vai chegar, eles vão conquistar você.
Então até pode parecer que vai demorar algum tempinho, nós não temos exatidão de fato quando Abacuque está escrevendo, quanto tempo antes de fato da conquista, né, do tempo de conquista de Nabucodonosor com o povo babilônico em Israel. Mas ele fala, está chegando, então está perto. Então escreve porque você vai entender tudo, mas as pessoas vão pegar o seu escrito, o povo de Israel ali daquele momento, daquela época, e vão ver que está chegando e vai chegar, e vai chegar. Então Deus dá uma resposta para Abacuque. Ele fala assim, Abacuque, você está questionando por quê? Porque um povo como esse, tudo mais, mas vai chegar. A resposta é que você tem que entender que eu vou mandar o povo da Babilônia conquistar Israel. Irmãos, esse anúncio de Deus não foi feito só aqui para nós. Não só aqui em Abacuque, não. A promessa de Deus, essa profecia, esse futuro que está para acontecer, da invasão do povo babilônico em Israel, já aconteceu, por exemplo, há 100 anos atrás, mais ou menos, estou arredondando um tempo, mas 100 anos atrás com o rei Ezequias. Sim, o rei Ezequias, ele ouviu essa mensagem, ele ouviu essa palavra de Deus. Quando ele abre ali o seu palácio, abre os seus tesouros para uma comitiva da Babilônia, naquele tempo, onde a comitiva entra e vê os tesouros, vê o templo, vê tudo, o palácio, Deus manda falar para Ezequias, olha Ezequias, você fez tudo isso, mas esse povo voltará e levará todos esses utensílios, levará todo o seu ouro, todo o seu tesouro, a sua família em cativeiro para a Babilônia. Deus já decretou isso, Deus já profetizou que isso aconteceria pelo menos 100 anos atrás. Então essa profecia vem sendo dita. Não é só aqui, Deus não disse no momento para Abacuque que daqui a um mês vai acontecer. Não, está sendo dito pelos homens de Deus, está sendo dito pelos profetas de Deus, de tempos em tempos, até chegar o momento em 586, onde de 600 e até 612 até 500 612 a 586, está chegando o tempo da conquista completa de Nabucodonosor. Isto mostra em primeiro lugar que Deus ele é misericordioso. Sim. Porque a primeira vez que ele diz, são 100 anos antes, isso mostra que o povo teria 100 anos para se corrigir, 100 anos para mudar a sua forma de adorar a Deus, a sua forma de agradar a Deus, a sua forma de se arrepender, porque eles estavam sempre caminhando. Sabe por que Ezequias abre o templo, abre o palácio para mostrar para a comitiva babilônica qual é os tesouros, qual é a minha riqueza? Sabe por quê? Porque ele se orgulhou do que ele estava vivendo. Sim, ele se orgulhou. Então Deus fala isso para ele. Mas se nesses 100 anos o povo se convertesse, o povo parasse de adorar ídolos, como nós veremos futuramente nesta carta, se o povo parasse de fazer o que não deveria, parasse de adorar outros deuses, parasse de cometer pecados dos mais variados possíveis, se isso acontecesse, Deus mudaria esse futuro. Mas o povo não muda, o povo continua sendo rebelde, o povo continua sendo teimoso, pecaminoso. Então chegou o tempo. Mas se Deus vem falando, Deus sempre faz assim. Deus sempre agiu na história desta forma. Ele vem falando, Ele vem ensinando, Ele vem relembrando, olha eu vou fazer, olha eu vou fazer, olha eu vou fazer. Ele dá tempo para a humanidade, Ele dá tempo para as pessoas, Ele dá tempo para nós mudarmos de vida, mudarmos de decisão, mudarmos de atitude. E se nós nos arrependermos, Ele é fiel e justo. Se nós, como diz lá o salmista, Davi, no Salmo 51, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Então se nós nos arrependermos, mudarmos a nossa prática, mudarmos as nossas atitudes, as coisas vão se consertando.
E talvez aquele fim trágico, talvez aquele fim triste, aquele fim destrutivo que teríamos, porque nós estamos caminhando erradamente, estamos caminhando no pecado, estamos caminhando de uma forma que desagrada a Deus. Se mudarmos isso, nos arrependermos e darmos meia volta em direção ao Senhor, o futuro será mudado. Porque aí nós vamos começar a ter as bênçãos de Deus. Vamos começar a ter as misericórdias de Deus. Vamos ter, não a disciplina, mas a misericórdia. Vamos começar a ter as bênçãos de Deus e não as maldições. Vamos começar a ter a direção, direcionamento de Deus e não o direcionamento da carne e de Satanás. Então as coisas vão mudar, os resultados serão diferentes, o fim será diferente. Mas para isso temos que olhar para Deus. Como Abacuque está fazendo, pedindo, né? Eu quero entender. Mas Deus fala, escreve. Hoje eu e você já temos o que Deus revelou. Abacuque está vivendo um momento que o Antigo Testamento está quase no final de todo o Antigo Testamento. Mas eu e você já temos o Antigo e o Novo escrito. A revelação de Deus já está em nossas mãos. Se nós queremos entender a vontade do Senhor, está aqui. Se nós queremos entender o plano de Deus, já está aqui. Se nós queremos entender o que tem acontecido em nossas vidas, e o que deve, o que pode acontecer, se nós queremos saber as razões, está aqui. Deus vai usar a sua palavra. É por isso que nós, os pastores dessa igreja, os irmãos dessa igreja que pregam, nós pregamos a palavra de Deus, porque ela já está revelada. Deus fala através desse escrito, através do ensino desse escrito, da explicação desse escrito, da explanação desse escrito, da exposição desse escrito. Deus fala conosco. Deus fala conosco quando eu e você paramos para ler a Bíblia na nossa devocional diária. Ele vai falar porque já está revelado. Está aqui, ó. Escreve e grava nas tábuas. Foi naquele tempo gravado em tábuas, foi gravado em pergaminhos, foi gravado em papiros e hoje está aqui para nós num papel moderno, tudo junto, né? Tudo editado, tudo bem, num lugar só, está tudo aqui. Naquele tempo era em rolos, né? Onde cada rolo era um livro, mas está tudo aqui para mim e para você. E Abacuque escreveu, os outros homens de Deus escreveram, e ele deu para mim e para você agora. É só ler, para ouvir o que ele disse, ouvir o plano dele. O Abacuque não queria saber o futuro? E você, se queremos saber o futuro, já está escrito para nós, Apocalipse. Está escrito. Se nós queremos saber o fim de tudo, quando Deus virá para julgar a humanidade, porque Deus virá com o povo de Nabucodonosor, o povo babilônico, para julgar Israel. Mas para nós, para o nosso tempo, para a nossa humanidade, da nossa era, do nosso momento, da nossa história, porque não sabemos quando acontecerá isso, virá o julgamento final, é o que nós chamamos. Já está escrito, nós sabemos o que vai acontecer. Está lá em Apocalipse, é só ler, só entender, só estudar, só pedir explicações. Já está lá. Então se nós queremos saber o futuro, está lá. Se você quer saber o que acontecerá da humanidade, está lá escrito. Agora, se você quer saber o que está acontecendo com a sua vida, qual o plano de Deus para a sua vida, é só ler os escritos e ver os ensinos, as ordens, os conselhos, as direções que Deus dá através dos ensinos da palavra dele. Deus tem tantos e tantos ensinos falando, para de fazer isso, comece a fazer isso aqui. Pare de fazer aquilo, despoje-se, eu já preguei esses dias, despoje disso e revista-se disto. Então Deus está falando para nós o que é para fazer, o que é para fazer ou não fazer. Então é a mesma coisa, Deus está sendo misericordioso para conosco. Deus está sendo misericordioso para a comunidade, sim, está. Quando Jesus falou que voltaria, lá nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele falou que logo voltaria. Já se passou 2000 anos de história arredondando. Isso quer dizer que Deus está sendo misericordioso há 2000 anos. Não sabemos quanto tempo a mais para o futuro,
Se levará mais 1000 anos, se levará mais 2000 anos, ou se levará só mais um ano, ou só mais um mês, não sabemos. Quanto tempo Deus ainda vai continuar sendo misericordioso? Porque já passou 2000. Pode ser mais 2000? Pode. Deus é que determina, Ele é soberano. Mas a questão é que Ele está sendo misericordioso. Ele está sendo misericordioso na minha vida e na sua também. Então, o que você está esperando para ouvir a palavra de Deus, ouvir a vontade de Deus, é entender o plano do Senhor e vivê-lo. Para que Deus comece, como eu já dei os exemplos, comece a agir com bênção em vez de disciplina ou maldição. Que Deus comece a agir com misericórdia em vez de julgamento. Que Deus comece a agir com o amor dEle, com a graça dEle, com o direcionamento dEle, e você e eu pararmos de agir com o nosso direcionamento carnal, o direcionamento de Satanás. Temos que parar e ouvir o que está escrito, como Abacuque está dizendo para nós, porque ele escreveu. As coisas, o tempo está próximo. Talvez o fim do mundo, como vemos em Apocalipse, não chegará para mim e para você. Porque talvez demore muito, talvez 100 anos. E eu e você, não vamos viver 100 anos a mais do que já vivemos. Não dá. Então esse fim de Apocalipse não chegará, mas... E o fim das nossas vidas particulares? Esse vai chegar. Sim, vai chegar. E esse está ali. Porque a morte pode chegar a qualquer momento na minha vida e na sua. A qualquer momento. Estamos vendo um momento da história com essa pandemia que demonstra claramente isso. Podemos estar com saúde agora, mas de repente pegamos o vírus e amanhã temos que ser internados e quem sabe se sairemos vivos ou não de lá. Então a morte está pronta. O fim para nós já está perto. Pode ser agora, ou pode ser daqui a pouco, ou amanhã, ou semana que vem. Mas mesmo que vivamos muitos anos, mesmo que eu, por exemplo, ou você, se você tem mais ou menos a minha idade, possamos viver mais 30 anos. 30 anos é muito rápido. Perto de toda a história, perto da eternidade, 30 anos é muito... Está perto. Você deve se lembrar de 30 anos passados, se você tem mais ou menos a minha idade. Eu estou com 45. Então eu lembro quando eu tinha 15 anos. Eu lembro como hoje, ó. Eu lembro o que aconteceu lá, e já se passou 30 anos e estou aqui agora. Então tudo está muito próximo. Então está na hora de você olhar para a palavra de Deus, esse livro de Abacuque, e falar: Senhor, a visão está para se cumprir. A tua palavra está se cumprindo. Então está na hora de arrependimento, está na hora de mudança de vida. Deus está sendo misericordioso para conosco, então mude de vida. Se você está me ouvindo, e Deus não é o Senhor da sua vida ainda, Jesus não é o Senhor da sua história, se arrependa. Deus está sendo misericordioso para com você. Se você está ouvindo essa mensagem, Deus está sendo misericordioso e te alertando de que o fim está próximo e vai se cumprir. A palavra de Deus está se cumprindo e ela vai se cumprir por completo. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus vai se cumprir por completo. Se arrependa. Aprenda, entenda o plano do Senhor. Comece a ler a Bíblia. Comece com essa disposição, a decisão. Eu quero entender. E Deus vai falar com você. Deus vai te ensinar. E ouça a palavra dele. Aplique as mudanças. Aplique os arrependimentos na sua vida que é necessário. Mas se você é salvo por Jesus Cristo, se Jesus é o Senhor da sua vida, ouça a misericórdia de Deus. E tome as decisões certas. As decisões de arrependimento, porque Deus vai cumprir a sua palavra. Mas em terceiro lugar, Deus também, o justo, entenderá o plano do Senhor quando estiver acreditando em Deus. Acompanhe dos versículos 4 em diante. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então agora Deus continua falando para Abacuque
E ele fala para Abacuque, ele falou, olha, escreve porque está perto. E agora ele vai dar mais algumas explicações. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Então Deus fala assim, escreve que está pronto o fim. Mas, olha Abacuque, eu vou te dar outra resposta. O soberbo, a sua alma não é reta. Em outras palavras, os babilônios, eles não são justos. Ele vai afirmar, é isso que ele está afirmando. Os babilônios não são justos, porque ele está falando o soberbo. Quem é o soberbo? Essa nação que virá. Os babilônios, você já ouviu em pregações já anteriores, os babilônios são arrogantes, eles são poderosos, eles têm um enorme exército, como vimos semana passada, né, na linguagem de que o exército deles preenche a terra. Então é um grande exército, são poderosos, e eles são prepotentes. Nabucodonosor, se você lê o livro de Daniel, se você já leu, você sabe, ele é prepotente, ele é orgulhoso da sua riqueza, das suas construções, os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então eles são orgulhosos, eles são soberbos, eles na nossa linguagem moderna, eles se acham. Mas Deus fala, eles não são justos, eles não são corretos. Deus afirma isso. É um questionamento de Abacuque. Senhor, mas eles são injustos, não são? Então por que o Senhor vai usá-los? Deus fala, não, eles são injustos sim, são. Mas agora Deus dá um ensinamento direto para Abacuque e para todos nós que confiamos no Senhor. Mas, Abacuque, os babilônios são injustos. Eles não são corretos. Eles fazem as coisas erradas. Eles não acreditam em mim, Abacuque. Mas o justo viverá pela sua fé. Por isso que eu coloquei nesse terceiro ponto que se nós queremos entender o plano do Senhor, nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que ter esta fé, porque é por ela que viveremos. Por isso que o tema dessa série é a fé do justo. É esta fé que nós temos que ter. Nós temos que acreditar em Deus e confiar em Deus e descansar em Deus e saber que Ele tem um plano. Ele tem um plano. Mas nós temos que acreditar nesse plano. Nós vamos realmente ter essa decisão de buscar a vontade de Deus, de saber a vontade de Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor para entender a vontade de Deus, mas depois que lermos a palavra do Senhor, nós temos que acreditar nesta palavra. Não adianta só ler e entender e deixar para lá. Não, nós temos que acreditar nesta palavra. Nós temos que confiar nesta palavra. Nós temos que descansar nessa palavra, porque é por ela que nós vamos viver. Porque senão nós não vamos querer, senão nós vamos ficar rebeldes, nós vamos chutar o balde, nós vamos desistir de tudo, nós vamos abandonar tudo, porque parece que as coisas dão errado no final das contas. Pense no momento que estamos vivendo. Parece que está tudo errado, não é? Por quê? Por quê? Por quê? Então, se nós não acreditarmos na palavra de Deus, se nós não acreditarmos no que Deus já disse para nós, nós vamos desistir, nós vamos desanimar, como Abacuque talvez está sentindo esse, Senhor, nós vamos ser cativos, nós vamos ser aprisionados, Senhor, por quê? Então, se ele não acreditasse no que Deus está falando para ele, Abacuque, viva pela fé. Em outras palavras, Abacuque, confia em mim. E eu e você temos que confiar, como Abacuque deveria. Eu e você devemos confiar no Senhor. Nós devemos acreditar no que a palavra diz. Ele vai explicar mais sobre esse povo soberbo. Ele vai falar agora assim, ó. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Ele dá outro ensino. Ele fala, Abacuque, sabe a ideia do vinho? E aí, esse símbolo, qual que é a ideia do vinho? O vinho é enganoso, quer dizer, o efeito que o vinho traz. Se você bebeu, ou se você... Aí é você e Deus. Se você bebe ainda bebida alcoólica, você sabe, tem aquele efeito momentâneo. Você bebe, vamos pegar o exemplo do texto que diz. Você bebe o vinho e aí ele bebe, você sente o prazer, você sente o gosto. Se você bebe muito, você sente os efeitos da bebida alcoólica no seu corpo. Mas passa.
Não é duradouro. Você bebe agora e vamos imaginar, mesmo que você beba muito agora. Talvez você está me ouvindo e você é um beberrão. Em outras palavras, talvez você é um alcoólatra. Então talvez você beba até muito, ou você bebe pouco, mas sente os efeitos. Você bebe, você vai dormir, vamos imaginar a cena, você vai dormir, no outro dia passou o efeito. Tem as consequências, tem o efeito posterior, que é a ideia da ressaca, o mal-estar, o desânimo, a dor de cabeça, a vontade de vomitar, tudo isso que está envolvido, não é? Ou a vontade de ter que beber de novo, já é o vício. Se você sente a vontade de eu tenho que beber de novo, eu quero isso, está viciado, já é pecado. Mas a ideia vai passar. Por isso que ele fala, tão pouco permanece. Então o arrogante não permanece, o arrogante não fica para sempre. Os babilônios agora, os babilônios são poderosos agora, mas uma hora vai passar e nós sabemos que vai passar. No futuro daquele tempo, os babilônios são destituídos do poder e entra o reino que chamamos de Medo-Persa. Entra outro rei. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver Nabucodonosor e o seu filho é destituído do trono e entra outro reino persa, o Medo-Persa, né? Que conquista, o outro império conquista aquele tempo de então. Então não vai permanecer. Então Deus está falando, Abacuque, isso que está acontecendo, isso que vai acontecer, não será para sempre. Nós sabemos que o povo de Israel vai ser cativo em 586 por completo, mas 70 anos depois eles começam a regressar de novo para Israel, para a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, e vemos isso no livro de Neemias e no livro de Esdras. Nós veremos, podemos ler e ver. Então essa situação, essa desgraça, essa escravidão vai acontecer, mas ela passará, essa é a ideia. O arrogante não vai permanecer para sempre. Ele vai falar que esse arrogante, a sua boca, né, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro, ele está falando do túmulo, e como a morte que não se farta. Então ele vai falar que esse arrogante, os babilônios, são aquelas pessoas insaciáveis. Por isso que ele vai usar a ideia do vinho. Quem bebe bebida alcoólica, se você bebe, você sabe o que eu estou falando. Não tem fim isto. É uma coisa que sempre eu quero mais, não quero parar e não vou parar. Por isso que a ideia de se você bebe um pouquinho hoje, daqui a pouco você está bebendo um montão, e daqui a pouco você está bebendo a garrafa, e daqui a pouco você está bebendo um barril inteiro. Porque não tem fim, você sempre quer mais. E ele vai usar o símbolo da morte, o sepulcro. A morte assim, ela não se finda. Sempre tem alguém morrendo. E cada dia mais agora estamos vendo pessoas sempre mais morrendo. Cada dia mais vemos noticiários ou até parentes nossos, pessoas próximas. Estamos cada dia recebendo notícias, fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu. Não tem fim, ela nunca se farta. O soberbo é assim, o pecador é assim, o arrogante é assim. E ele vai falar, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. É o que os babilônios estão fazendo. Eles estão congregando, né? Ele está conquistando todos os povos de então. E ele vai conquistar o mundo de então, sim. Vai ser o império que domina todos os povos daquela época. Sim, ele vai fazer exatamente isso, porque ele quer sempre mais, ele quer mais, porque ele não é justo, porque ele não é correto, ele não é verdadeiro. E talvez eu e você somos assim. Abacuque ouviu essa palavra, Deus falando, olha Abacuque, o soberbo, o povo babilônico, é assim, eles vão conquistar. Eles querem cada vez mais, eles não vão parar, eles querem como se fosse beber, cada vez mais beber, e eles vão conquistar, cada vez mais vão conquistar, e vão conquistar Israel. E não tem fim para eles. Eles são assim mesmo. Mas Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Em outras palavras, Deus está falando para Abacuque, não importa o que vai acontecer. Já está determinado e vai acontecer. Chegou o tempo. O que importa é como você, Abacuque, vai viver. O que importa é como você vai proceder em tudo isso. Qual será as suas atitudes? Quais serão as suas decisões? Qual será o seu procedimento? Qual será o seu caminhar comigo? Porque o justo viverá pela sua fé. Então, Abacuque, como que você vai viver? Então nós poderíamos pensar que Deus está
falando para Abacuque, você está me questionando tanto e agora eu vou te questionar. O texto não está escrito como questionamento de Deus, não é isso. Mas Abacuque poderia receber isso como um questionamento para si. Abacuque, você está me questionando tanto e agora você, como que você vai viver? Você vai ser que nem os arrogantes? Você vai querer não vai querer nunca mais parar de conquistar, de se fartar? Ou você vai viver pela fé que você tem em mim? Amados, e eu e você? Nós somos justos? Nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo? Como diz lá em Romanos? Porque se eu e você já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós, pelo sacrifício de Jesus na cruz, fomos justificados em Jesus. Lá em Romanos diz isso para nós. Nós fomos justificados pelo sacrifício dele. Então hoje, nesse sentido, somos justos diante de Deus. Então já que somos justos, estamos vivendo pela fé que temos em Jesus Cristo? Ou estamos vivendo que nem os soberbos? Estamos vivendo pelo soberbo que a sua alma não é reta, a sua alma não é correta, a sua alma não é justa. Meu amado irmão, como que você e eu estamos vivendo? Como estamos vivendo para o Senhor? Nós estamos com essas pessoas que, meu irmão, que eu vou pegar o exemplo porque o texto me permite. Você está bebendo bebida alcoólica, você bebe, você sente aquele prazer, você sente aquele desejo, você sente aquela vontade, aquela coisa tão, como é gostoso, como desce, né? Desce redondo pela minha garganta. De tão prazeroso que é, você sente aquela sensação, você se sente bem, você se sente falante, você se sente confiante, você sente tudo que a bebida pode te trazer. Mas ela passa, você sabe, e no outro dia você tem que acordar e sentir os efeitos de tudo isso, mas você tem que acordar e de repente daqui a pouco está com vontade de beber de novo, é isso? E você não consegue dizer não porque você não consegue parar de se fartar. E eu vou para outros pecados porque o arrogante é assim, a pessoa que não é justa na sua alma é assim, você não se sacia, você sempre quer mais, como o sepulcro, como na morte, como o túmulo, como a morte, cada vez quer mais mortos, nessa forma simbólica. Você não se farta, então você tem se afundado no pecado, você tem se afundado na escravidão do pecado, você tem cometido pecado todos os dias e não para. O que você tem feito? Você assim é o arrogante? Você quer conquistar o mundo, você quer conquistar as nações, você só pensa em trabalhar, você só pensa em estudar, você só pensa em conquistar, você só pensa em ter, porque você não se farta com o que Deus já te deu, e por isso você se tornou arrogante, você se tornou prepotente, você se tornou orgulhoso, você não consegue mais viver sem pecar. É assim que você vive, meu amado irmão. Estou falando para você, salvo por Jesus Cristo, que se diz justo, porque acreditou em Jesus, e por Jesus você está justificado diante de Deus. É assim que você vive hoje? Porque se é assim que você vive hoje, então você não está vivendo pela sua fé, que você professa ser a fé em Jesus Cristo. Você está vivendo pela sua vontade, pelo seu desejo, pela sua arrogância, pela sua prepotência, pela sua soberba, como o texto diz. É isso que você está vivendo. Então se arrependa agora em nome de Jesus, porque Deus diz aqui que o soberbo vai passar, ele não permanecerá, o seu fim chegará, meu amado irmão. Se você não aceitar o tempo que Deus está sendo misericordioso para com você, e parar de cometer os pecados que você tem cometido, essa ganância, esse desejo incontrolável que você está vivendo, se você não aceitar o tempo de misericórdia de Deus, Ele vai trazer a disciplina, Ele vai trazer o juízo dele sobre você, porque a palavra de Deus diz aqui, que um dia Ele trouxe a Babilônia, o juízo de Deus sobre a Israel, e a palavra de Deus Ele vai falar, se eu e você, como diz em Hebreus capítulo 10, se eu e você não nos arrependermos, Ele como Pai que é, vai nos disciplinar, vai trazer disciplina sobre a minha vida e a sua. Então se nós não aproveitarmos o tempo de misericórdia do Senhor, e não mudarmos as nossas decisões, não se arrepender dos nossos pecados, e não aceitar a misericórdia de Deus, e não mudar de vida,
Ele vai trazer a disciplina sobre nós, porque o tempo vai chegar e nós não vamos permanecer na situação que estamos. Então, ouça a voz de Deus, meu amado irmão. Eu e você temos que ouvir o que Deus está falando. O justo viverá pela sua fé. Se nós somos justos, devemos viver conforme a nossa fé. Esse mesmo texto é repetido por Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 11, e em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Paulo, naquele contexto, vai dizer assim, 3:11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. Paulo usa esse texto do Antigo Testamento para ensinar o povo da Galácia, da região da Galácia. Nesse contexto que ele está ensinando, ele vai falar de Abraão, que não foi justificado pelas obras, mas sim pela fé. Ele vai trazer essa ideia da fé e não da lei para aquele povo. O autor de Hebreus vai usar esse texto aqui no Hebreus capítulo 10 que eu citei, só que ele diz, o versículo 38, diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Então ele está falando para aquele povo dos hebreus que estão sofrendo perseguições, e aí logo ele vai falar sobre o capítulo 11, que vai falar da nuvem de testemunhas. Então o povo está sofrendo perseguições, os crentes em Cristo naquele momento estão sofrendo perseguições, mas ele vai falar, vocês estão sofrendo perseguições, mas o justo viverá pela fé, pela sua fé. E se esse justo retroceder, desistir, a minha alma não vai ter alegria nele. Então o autor de Hebreus pega o texto bem parecido, porque os israelitas com Abacuque junto, vão ser conquistados por outro povo. Então a ideia é, nós vamos desistir, nós vamos sofrer perseguição, tudo isto. E aí o autor de Hebreus usa isso para a igreja da época dele, de então. Então para mim e para você é a mesma coisa, meus amados. Você está sofrendo, está difícil, está cheio de medos, está cheio de dúvidas, de incertezas. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você, para nós hoje, nós devemos continuar vivendo pela fé. Não devemos viver pelas circunstâncias, pelo que temos, pelas conquistas. Não, é pela fé. Nós não devemos continuar vivendo pelo que nós podemos, porque nós somos capazes, porque somos poderosos. Não, nós devemos continuar vivendo pela fé. Deus, Jesus, nunca prometeu que nós teríamos uma vida maravilhosa. Pelo contrário, Ele vai dizer para nós lá nos Evangelhos que no mundo tereis aflições. Estamos vivendo um tempo de aflição? Sim. Mas Jesus disse, vamos viver isso. Nós vamos viver isso. Jesus nunca prometeu, Deus nunca prometeu em sua palavra que a nossa família seria perfeita, maravilhosa, sem problemas. Não. Mas Ele promete para nós, lá em Apocalipse 3, versículo 20, se eu não me engano, lá para a igreja de Laodiceia, Ele promete assim, eis que estou à porta e bato, se a igreja abrir a porta, eu entrarei nesta casa e cearei com ela. Então Ele promete estar na nossa casa, na nossa família. Ele promete estar lá para resolver os problemas junto conosco. Ele não prometeu para mim, para você, em nenhum lugar da Bíblia, irmãos, que nós nunca teríamos doença, nunca teríamos problemas, nunca poderíamos ser acometidos por vírus. Ele nunca prometeu isso, mas Ele prometeu para nós em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco por onde quer que andarmos. Você tem que pegar metrô e trem agora? Você tem que voltar a trabalhar, você tem que conviver com as pessoas do escritório, você tem que conviver com as pessoas na rua, você tem que ir no supermercado, você tem que conviver com as pessoas da vizinhança, do prédio, do condomínio. Tem. Logo voltaremos ao momento de culto juntos, nós teremos que conviver com isso. Sim. Então, Deus estará conosco, Ele promete, eis o que Ele promete conosco. Ele não promete que não podemos pegar os vírus, mas Ele promete estar conosco. Você está no hospital, ou você de repente, ou eu, vamos para o hospital, Ele estará conosco lá.
Você já passou no hospital? Ele estava com você lá. Ele estava com você lá. Porque Ele promete, esse é o que Ele promete. Deus nunca prometeu, irmãos, que não teríamos problemas na vida financeira. Não. Mas o que Ele promete lá para nós em 1 Coríntios capítulo 9 é que se semearmos, e se você conhece o contexto, semear lá significa dízimos e ofertas, as ofertas ao Senhor. Se semearmos, vamos colher, é o que Ele promete. Ele não promete uma vida financeira sem problemas, Ele promete que se semearmos, colheremos. É isso que Ele promete. Sabe, meus irmãos, é isso que Deus promete e muito mais. O justo viverá pela sua fé. Eu e você devemos viver por esta fé. Acreditar na palavra de Deus, porque nós a lemos e entendemos. Acreditar na palavra de Deus sendo transmitida, sendo ensinada, sendo proclamada aqui, ó. É nessa palavra que devemos acreditar. Ele promete coisas aqui para nós. Então, meu amado, se você está aí hoje e Jesus não é o Salvador da sua vida, se você está como esse soberbo e diante de Deus a sua alma não é justa, a sua alma não é reta, você pode ser justificado por Deus. Você pode sim. Deixa eu ver se eu acho o versículo certo aqui. E vou ler para você. Romanos capítulo 3, vou ler o versículo 21. Vou ler até o 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como cobertura, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, misericórdia, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, quando Jesus morreu na cruz, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você quer deixar de ser soberbo, deixar de ter a alma que não é reta, ter uma alma contaminada, uma alma impura, uma alma pecadora diante de Deus? Acredite no sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz, o texto está dizendo para nós, pelo seu sangue. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Acredite nessa verdade de Deus. Entenda essa verdade de Deus, conheça a verdade de Deus e aceite Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador de sua vida. Acredite. E aí sim você vai ter essa fé, porque você acreditando em Jesus, você vai ter a fé que vai te salvar. Qual que é essa fé? Acreditar que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. Esta é a fé. Você vai acreditar em Deus, vai acreditar no plano de Deus, vai acreditar na verdade de Deus, vai acreditar no amor de Deus expresso na cruz. E aí sim você vai ser justificado, porque Jesus morreu já para pagar todos os seus pecados. Então você será justificado nele. Diante de Deus então você vai ser justo, perfeito, sem pecado. É isso que o texto estava dizendo para mim e para você. E aí sim você vai começar a viver por esta fé. Qual a fé? Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. E você vai começar a aprender as promessas de Deus. Eu e os outros irmãos dessa igreja vamos ter prazer de ensinar as promessas de Deus para você. Mas quero concluir dizendo, Jesus, eu citei o comecinho daquele versículo, mas ele vai além.
Quando eu citei João 16 e vou ler todo agora, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições. Eu citei essa parte. No mundo passais por aflições. Mas Jesus continua, e é isso que ele promete. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, eu venci o mundo. Ele não promete que não vamos ter problemas, aflições. Mas o que ele promete é que ele já venceu. E eu quero ler um trecho, e depois que eu ler esse trecho nós vamos cantar ao Senhor, que mostra como Jesus venceu. É um trecho de Isaías, capítulo 53. Vou ler para você. Acompanhe. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico. Amados irmãos em Cristo, eu peço que todos nós continuemos a orar ao Senhor, a buscar o Senhor, para que Deus dê-nos a alegria, a permissão de voltarmos aos cultos presenciais. É bom adorar ao Senhor, tem sido bom através dos cultos online, mas desejamos fazer presencial. Então, não cesse de orar. Continue clamando, continue intercedendo ao Senhor para que Ele permita que logo mais, quem sabe o mês que vem, possamos voltar à rotina de se reunir para adorar a Deus junto com os irmãos. Tá bom? Queremos continuar também agradecendo a Deus e pedindo que você continue sendo fiel nos seus dízimos e ofertas para que possamos continuar sendo abençoados e continuar adorando ao Senhor através desta forma
e que continuemos espalhando a palavra de Deus através dos vídeos, através dessas mensagens. Então continue cultuando a Deus, como temos feito até aqui. Vamos lá, continuar adorando ao Senhor. Depois de ouvir a mensagem do nosso Deus, vamos adorar Ele com a música Nosso Deus é Soberano. Vamos orar ao Senhor e pedir a graça, a misericórdia de Deus. Depois de cantar ao Senhor, quem sabe depois de ter questionado Deus,
pedido resposta de Deus, e depois de ter ouvido Deus, vamos nós agora dar uma resposta para Ele em oração. Soberano Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem em suas mãos o universo, a história, as nossas vidas. Louvado seja o teu santíssimo e maravilhoso nome, pelo culto desta noite, pelo culto da manhã, por esse dia de domingo. Obrigado pelos louvores que pudemos ofertar ao Senhor com as nossas bocas, com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma. Mas muito obrigado pelas tuas respostas, pela tua palavra, pelos teus ensinos, pelas tuas verdades, pela tua repreensão, pela tua correção, pela tua educação, pela tua palavra que com uma espada de dois gumes penetrou a nossa alma, o nosso ser e dividiu tudo, nos fez entender tudo o que precisávamos, entender a tua vontade sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelas tuas respostas. Obrigado por revelar quem o Senhor é. Obrigado por esta palavra em Abacuque, que nos leva a entender que nós podemos sim e devemos ter o desejo, a decisão de saber a tua vontade. Obrigado por esta permissão, obrigado por esta ousadia de perguntar para o Senhor: Senhor, por quê? Qual a razão? Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque já temos a tua resposta, está aqui. É a tua palavra. Obrigado porque ouvimos a tua palavra nesse dia de hoje, pela manhã e agora à noite. Obrigado porque podemos pegar esse livro, a Bíblia, e lê-lo e entendê-lo e saber as tuas respostas para as nossas vidas. Obrigado porque abrimos esse livro e entendemos, lemos ele e entendemos claramente. Obrigado porque o teu Espírito Santo nos revela, o teu Espírito Santo nos ilumina. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós que já estamos acreditando nessa verdade, recebemos dela, nos alimentamos dela, bebemos dela, Senhor, e acreditamos nela. Então, se estamos acreditando nela, nós podemos dizer que nós estamos vivendo, porque somos justificados em Jesus Cristo e estamos vivendo pela fé. A fé em Jesus. Se estamos acreditando nela, estamos vivendo de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então estamos vivendo nela. Obrigado, e isso nos encoraja, isso nos empolga, isso nos anima e reanima e revigora as forças. Obrigado, Pai, porque não estamos vivendo pela soberba, pelo orgulho, pelo que temos, pelo que podemos, pelo que possuímos, pelas nossas capacidades. Não, estamos vivendo pela fé. Mas se tem amados irmãos em Cristo ouvindo esta mensagem e admitem agora, Deus, que não estão vivendo pela fé em Jesus, mas estão vivendo pela soberba, pelo orgulho, pela arrogância, estão vivendo pelo pecado, pelo desejo insaciável de pecar. Então, Pai, se eles estão arrependidos agora, estão pedindo perdão ao Senhor agora, aceite o perdão deles. Aceite o pedido de perdão deles, melhor dizendo. Aceite a confissão de arrependimento agora, em nome de Jesus. E restaura eles. E que a partir de agora, em nome de Jesus, desde eles comecem a voltar a viver pela fé em Jesus. Que eles comecem a viver como o justo pela sua fé. Então restaura essas vidas agora. Mas, Senhor, se tem pessoas ouvindo agora, que ouviu essa mensagem e admitem que não tem Jesus como Salvador, que não são justos
Pelo contrário, a alma deles está impura, a alma deles não está reta diante do Senhor, a alma deles é pecaminosa diante do Senhor. Então, Pai, leva-os agora, através desses textos lidos, através de algum irmão ou irmã ensinando a palavra de Deus para eles, através do entendimento que o Senhor está dando para eles agora pelo Teu Espírito Santo, através dessa mensagem, de tudo que virá, leva eles a acreditarem em Jesus como Senhor e Salvador. Promove essa fé no coração deles. Promove a fé salvadora no coração deles. Senhor, que eles acreditem em Jesus. Acreditem que Jesus morreu na cruz há mais de 2000 anos para pagar os pecados, todos os pecados deles. E assim, Pai, justifica eles pelo sangue de Jesus lá na cruz. Justifica eles e transforma eles em os justos que vivem pela fé, como diz o texto. E a partir de agora muda a história deles, vivendo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Trabalha neles em nome de Jesus, eu te peço, Deus. Salva, Deus. Reconcilia, Senhor. Salva as almas perdidas, Deus. Reconcilia as ovelhas desgarradas agora. E edifica a tua igreja cada dia mais que está vivendo pela fé. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor. As tuas promessas declaradas a nós vamos ver baseadas nela, na fé em Jesus Cristo. Ouça a nossa oração. Ouça a nossa adoração. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Salvador. Obrigado por estar conosco todos os dias. Obrigado por estar na nossa casa todos os dias, ceando com a nossa família. Obrigado porque quando nós semeamos, o Senhor nos dá a colheita devida. Obrigado, Deus, por estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado por cumprir a Tua palavra em todas as outras promessas que poderíamos citar. Sim, Deus, sim. Obrigado. Então, meu Deus, louvado seja o Teu nome. Sê conosco nessa semana. Sê conosco, Pai. Abençoe-nos nessa semana. Abençoe-nos. Cuida de nós essa semana. Sê conosco essa semana. Sê misericordioso conosco essa semana. Nós vamos viver pela fé essa semana. Então, meu Deus, nessa semana, que o Teu amor, ó Pai, a Tua graça e a Tua fé, Jesus Cristo, e a Tua comunhão, Espírito Santo, e a Tua iluminação, Espírito Santo, seja com todos nós, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Excelente semana. Deus abençoe.